Análise transacional. A análise transacional é um método psicológico criado em 1956 pelo psiquiatra Eric Berne. Informalmente conhecida como ET, estuda e analisa as trocas de estímulos e respostas, ou transações entre indivíduos. O nome original do método é Transactional Analysis. Os pressupostos básicos foram escritos por Claude Steiner Os papéis que vivemos na vida, e são: 1. Todos nascemos ok, isto é, com potencial para viver, pensar, desfrutar. 2. Todas as doenças são curáveis, desde que se encontre a abordagem adequada. Estes dizeres levam a crer que a ET diferencia caráter e personalidade. O caráter refere-se às tendências que trazemos, como por exemplo, tendência para a lealdade, passividade, alcoolismo, rebeldia, genética, gestação, parto, desenvolvimento neuromotor. Já a personalidade constitui-se da educação e sociedade, daquilo que provém do meio externo, ou seja, das informações de pais, professores, religião, cultura. Parece claro que a personalidade baseia-se também no caráter, mas não o inverso. A análise transacional é um estudo psicodinâmico, enfatizando que a pessoa pode modificar seus sentimentos, pensamentos e escolhas pelo autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Esta possibilidade é enfatizada em sua teoria básica, vinda de Berne, que são estados de ego, transações, posição existencial e roteiro de vida. Nem o caráter, nem a personalidade devem coibir a autonomia possível do ser humano. Para os analistas transacionais, portanto, o ser humano carrega em si a capacidade criativa, e fazendo-se uma metáfora, comparado a uma árvore, teria a seiva que passa pelo seu interior construtiva, a forma de seu tronco seria a personalidade e a madeira que constitui essa forma seria o caráter. Traduzindo, esta essência boa refere-se à capacidade de viver e ser feliz independente de suas limitações biológicas, culturais e de educação. Caráter mais personalidade igual à formação do ser. Os conceitos principais básicos da ET são: teoria contratual, a estrutura da personalidade, pai, adulto e criança e suas funções. Transações, posições existenciais, jogos psicológicos, reconhecimento, estruturação do tempo social, os padrões emocionais, emoções naturais e as aprendidas. Script de vida, que decisões dirigem as escolhas das pessoas. Autonomia, fazendo escolhas conscientes e produtivas. Estados do ego. Análise estrutural, estados do ego. Na figura estão representados os órgãos psíquicos, os quais se manifestam fenomenologicamente e operacionalmente através dos 3 estados de ego correspondentes, que são eles pai, adulto e criança. Os estados do ego são manifestações dos órgãos psíquicos, podendo compreendê-los da seguinte forma. Estado de ego pai, histerópsique, formada a partir da influência de pais e familiares. Estado de ego adulto, neopsique, aquisição de informações, contato objetivo com a realidade. Estado de ego criança, arqueopsique, processos fisiológicos, experiências desde o nascimento, pensamento mágico, emoções, adaptações. O estado de ego pai é o reservatório de normas e valores, de conceitos e modelos de conduta, surge no indivíduo por volta dos 3 anos de idade e suas principais fontes são os pais, ou substitutos, e outros familiares e pessoas que convivam com a criança e tenham uma figura de autoridade e importância na vida dela. Está sujeito a influências culturais e impõe à pessoa ações, regras e programas de conduta. O estado de ego adulto é a parte da personalidade do indivíduo que recebe informações de fora para dentro, as analisa, as compara e toma decisões baseado no seu banco de dados. É a parte racional do ser humano, que adquire conceitos pensados da vida desprovidos de influências sentimentais. Seria, segundo Kertész, o hemisfério esquerdo do cérebro, nos destros. Sua função básica é trabalhar, estudar e operacionar. O estado de ego criança surge logo que se nasce. É o primeiro estado de ego a emergir no ser humano e representa as emoções básicas como alegria, amor, prazer, tristeza, raiva e medo. Esta é a parte mais autêntica do ser humano e também a mais reprimida pela educação. Segundo Kertész, 1977, representada pelo hemisfério direito do cérebro dos destros, hemisfério esse que processa os sonhos, as imagens, estimulado quando se usa a criatividade e a arte. Carícias.
A análise transacional é uma das poucas abordagens da psicologia que fala de maneira científica sobre o amor, a partir de seus pressupostos, Steiner, e pelo instrumento chamado carícias, assim traduzido do inglês strokes, são estímulos dirigidos que transmitem aceitação incondicional, pelo que a pessoa é, e condicional, pelo que a pessoa faz ou tem. Carícias são estímulos sociais dirigidos de um ser vivo a outro, o qual, por sua vez, reconhece a existência daquele. Kertész, asterisco asterisco asterisco. O ser humano tem necessidade de carícias assim como tem necessidade de alimento. Isso pode ser observado nos bebês, muitas pesquisas já provaram que o contato físico dos bebês com a mãe ou com quem os alimenta é de importância vital para sua sobrevivência. Neste ponto, Bernie tem grande influência da psicanálise, quando sugere o contato físico dos bebês com suas mães algo prazeroso, algo semelhante ao prazer sexual sugerido por Freud. Bernie, 1962, sugere 4 fomes vitais. Fome de estímulo, de onde provém os estímulos sensoriais da visão, da audição, do tato, olfato e paladar. Fome de reconhecimento, onde os atos ou palavras são estímulos especiais para o comportamento. Fome de contato, nesta categoria encontra-se a carícia física propriamente dita, não necessariamente apenas aquelas agradáveis, mas também a própria dor é considerada uma fome de contato. Fome sexual, de onde pode se saciar todas as outras fomes. Outro estudo, feito por Harlow, em seu laboratório experimental mostrou a importância do contato físico para o apego. Macacos separados de suas mães ao nascer eram colocados em mães substitutas feitas de arames. Uma das mães foi coberta com um tecido felpudo e macio. O alimento era colocado na mãe de arame sem o tecido e era oferecido para os macaquinhos às duas mães. A grande maioria dos macacos se alimentavam na mãe de arame e saciada a fome corriam para a mãe felpuda, passando com ela a maior parte do tempo, mostrando assim que o contato físico superava a própria fonte de alimentação, o apego era maior com a mãe adotiva que lhes dava carícias que com a mãe adotiva que lhes dava o alimento. Para Bernie ficava claro a importância do contato físico, e que o estímulo é a unidade básica da ação social, sendo tão importante para a sobrevivência do ser humano como o alimento e o ar que se respira. Bibliografia: Bernie, Eric. Análise transacional em psicoterapia. Sumos, São Paulo, 1981. Sexo e Amor. Ed. Olímpio, Rio, 1976. O que você diz depois de dizer olá? Nobel São Paulo, 1988. Harry Harlow, em Infopédia, em linha. Porto Editora, 2003 a 2010. Consult, 26 de agosto de 2010. Disponível na www, menor que URL, http://www.infopedia.pt/$Harry Kertész, Roberto. Análise transacional ao vivo. Ed. Sumos Editorial, São Paulo, 1987. Steiner, Claude. Os papéis que vivemos na vida. Ed. Arte Nova 1976.